Uns minutos, a gente está no período chuvoso já, não é? Começou no mês de outubro, com tendência de se intensificar, não é? As chuvas ficarem mais recorrentes, sobretudo aí até março, fevereiro, março, né? Fechando aí as águas de março, fechando o verão. E nessa semana, inclusive, a gente relatou uma morte lá no interior do estado após uma pancada de chuva que foi impressionante na zona da mata, também sul do estado, registrando geada, na verdade, geada não, né? Pedras de gelo, umas bolas de gelo, na verdade, impressionantes também. Todo ano, né? A gente fica nessa, esse período chuvoso, trazendo esses estragos, sobretudo nas cidades, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui com a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do UniBH, a Flávia Papini, para a gente entender o que cidades, pensando na nossa realidade de região metropolitana, podem fazer para minorar problemas que a gente sabe que acontecem, né? Mas e aí, será que algo pode ser feito por essas administrações? E aí, Flávia, bom dia. Bom dia, pessoal. De fato, é um problema recorrente, né? Todos os anos é a mesma história e a gente fica assim, será que não tem ninguém fazendo nada por isso? Isso vem de uma origem, assim, de ocupação das nossas cidades, especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Que a gente tem uma ocupação em cima dos nossos cursos d'água, nossas avenidas, são quase avenidas, são avenidas sanitárias, né? Então, embaixo delas a gente tem sempre um córrego já fechado. E outro problema também é que parte desses córregos, eles já são sujos, né, por causa do esgoto que é lançado sobre eles. Então, a gente tem diversas questões, assim, que só vão deixando o problema ainda mais grave, né, a situação ainda mais complexa. E a impermeabilização do solo, né, que não deixa essa água ser absorvida pelo terreno. Então, o escoamento superficial cada vez mais vai aumentando e a gente vê desastres igual de 2020, e depois teve 2021, esse ano também teve, enfim. Nesse caminho a gente vai vendo uma série de situações negativas que são um pouco difíceis de solucionar. A solução é a gente reverter a lógica, né? Então, se a gente está tendo uma lógica ali de impermeabilização do solo, de canalização dos rios, de cada vez mais uma ocupação desse território, desse terreno, uma ocupação mais espraiada, inclusive, a gente tem o problema mais agravado, né? Vamos lembrar que a natureza, ela não vai se adaptar a gente que vai ter que se adaptar à natureza. Então, o que a gente tem que fazer? Ao invés de ficar fazendo a infraestrutura cinza, ou seja, construindo, impermeabilizando, a gente tem que voltar atrás e falar assim, calma, vamos absorver mais essa água da chuva. Vamos deixar que essa água da chuva entre no solo, vamos captar essa água da chuva em diques eficazes, em reservatórios eficazes, em reservatórios naturais, e existe uma série de ferramentas que a gente pode utilizar e que podem nos ajudar, inclusive, numa cidade já consolidada como a nossa aqui em Belo Horizonte, a diminuir esses potenciais desastres. Flávia, quem fala é Murilo. É o seguinte, a última grande chuva aí, né, que causou muita destruição em Belo Horizonte, mortes inclusive, foi em 2020. Em 2021 também tivemos muita chuva, mas com menos danos. E 2022, esse ano, também mais controlado, né? E em 2020, quando ocorreu essa grande chuva, muitas dessas discussões todas vieram à tona mais uma vez, né? Destamponamento de rios, diminuição, desaceleração do ritmo dos empreendimentos, que são propostas interessantes, mas a gente sabe que na prática elas não são levadas para frente pelos órgãos públicos, né? Se discute naquele momento, se levanta aquelas pautas, a imprensa pressiona, a sociedade organizada pressiona, mas essas pautas são esquecidas. Agora a Prefeitura de Belo Horizonte, depois daquela grande chuva, ela fez algumas obras, né? Continua fazendo, inclusive, com financiamento, parceria com Contagem aqui, e o governo do estado, de aumento da calha aí, de vazão desses grandes rios que cortam a cidade, esses piscinões, tratamento lá do córrego do Ferrugem, né? Uma obra grande lá em Contagem, que deságua na Tereza Cristina também, que é super problemática. Eu te pergunto, essas obras que vêm sendo feitas, elas já surtiram efeito ou elas são apenas paliativas até a próxima grande chuva? Exatamente. Essas obras, elas vão surtir efeito durante um tempo. Eu sempre faço um paralelo, é como
Quando a gente alarga uma avenida, coloca mais pistas numa avenida, ela vai surtir efeito durante alguns anos, ótimo, todo mundo vai falar, funcionou. Mas a gente está estimulando que a quantidade de carros aumente naquele local. É a mesma situação para essas medidas. O que a gente faz é entender que, beleza, eu estou construindo ali uma infraestrutura, um equipamento que vai absorver essa água, que vai absorver esse volume de água deste momento, né, ou de uma previsão para daqui 10 anos, né, assim, enfim. Só que se eu continuar com a mesma lógica de planejamento urbano, de ocupação do solo, de impermeabilização, de, entre aspas não, até sem aspas mesmo, de desrespeito da lógica da natureza, essa obra, em pouco tempo, ela vai se tornar obsoleta, ela já não vai mais aguentar. E soma-se a isso o fato também que a gente tem uma mudança climática acontecendo. No Brasil, a gente não fala tanto quanto se fala na Europa, por exemplo. Está acontecendo, né, a COP27, então, assim, é importante que a gente pense nisso também. Então, se a gente tinha uma escala de mudanças climáticas que vinha acontecendo em determinado ritmo, agora acontecem num ritmo muito maior. Além disso, nós temos os desastres que aconteceram da explosão das barragens, enfim. E isso também, segundo alguns pesquisadores, diminuiu o leito dos rios, né? Diminuiu a profundidade dos rios, a calha dos rios, e isso acaba também por prejudicar a cidade, né? Porque nós estamos falando de bacia hidrográfica, a gente não está falando Belo Horizonte, ponto. Pedro Leopoldo, ponto. Ouro Preto, ponto. Todos estamos na mesma bacia hidrográfica, né? Então, estamos no mesmo barco, quase que literalmente. Uhum. Flávia Papini, né, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, UniBH. Pois é, Flávia, agora é a Luciana falando com você, o que era a margem de um rio, né, e absorvia ali a água das chuvas, se transformou em pista de rolamento. E falando em pista de rolamento, você citou algumas ferramentas. A gente chegou a abordar um tempo atrás sobre um tipo de asfalto que seria como se fosse uma esponja para absorver a chuva. Esta é uma ferramenta, mas por que as ferramentas não são colocadas em prática, na verdade, né? A gente está diante aí de ferramentas que são muito caras, inviáveis, né? Para um país como o nosso, para uma cidade como a nossa. O que acontece de fato, Flávia? Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho dessas ferramentas só para a gente entender assim, que elas são simples, não são caras. Então, a gente tem um tópico que a gente chama infraestrutura verde. A infraestrutura cinza seria o equivalente à rua, poste, lixeira, banco, banquinho de praça, etc. E a infraestrutura verde seriam essas ferramentas que nos auxiliariam a fazer um planejamento urbano, fazer uma reforma, por exemplo, numa rua, enfim, num local que tem muita impermeabilização do solo. Essas ferramentas nos ajudariam a aumentar a permeabilidade desse solo. Vou citar uma muito simples, assim, dentro de um certo nível de complexidade, que é o jardim de chuva. O jardim de chuva é um jardim que ele vai absorver a água da chuva com mais rapidez e com mais eficiência do que um gramado, por exemplo. Porque, por exemplo, se eu jogar, 200 litros de água num quadradinho de gramado, não quer dizer que aquele gramado, em 10 minutos, 5 minutos, ele vai absorver toda a água. O jardim de chuva, ele já tem essa capacidade. Então, se a gente revertesse a lógica e começasse a construir espaços que tivessem essa drenagem mais acentuada, né, essa drenagem mais similar à drenagem natural, sem a intervenção humana, a gente teria mais eficiência. E aí você me pergunta, e o preço dessas coisas? A gente tem um termo que já ficou muito batido, que é a sustentabilidade. Às vezes o preço imediato pode até ser mais caro de uma obra, mas o preço em termos de sustentabilidade, ou seja, em termos de tempo, né? A geração futura, ela vai aproveitar do que eu fiz aqui agora, fazendo um gramadinho qualquer, né? Um jardinzinho ali, que é porque a prefeitura mandou que tem que fazer, está no código de posturas e etc., ou fazer um jardim de chuva porque dali 10 anos aquele jardim de chuva ainda está funcionando, ainda está me ajudando a fazer aumentar essa permeabilidade do solo, a encher os lençóis freáticos, a melhorar, inclusive, ajudar a natureza a fazer seu processo natural ali de ciclo de água, né? Então, em termos de preço, se eu coloco o preço aqui agora de uma tecnologia, ela obviamente vai ser mais cara do que a tecnologia que está comumente sendo utilizada. Mas nós temos que falar da sustentabilidade, do tempo
né, da perenidade que essas obras elas são feitas. Então, o que eu entendo é que talvez isso possa ser uma questão política, né, que essas obras às vezes vão ser mais caras, vão ser um pouco mais morosas, porque eu tenho que construir uma infraestrutura um pouco mais complexa. Por exemplo, você citou o concreto permeável, creio eu, né, que é um concreto que ele drena até mais de 90% da água que cai sobre ele, né? Então, assim, eu tenho que mudar a lógica como a rua foi construída, né? Se eu tenho que tirar o que foi feito, refazer o solo de base para depois implantar aquele concreto permeável. Então, isso tudo gera um custo, gera uma movimentação da prefeitura que é muito complexa. Mas lembrando, novamente, não só uma prefeitura, isso tem que ser feito por todas as prefeituras, pela bacia hidrográfica. Se eu faço uma ali, é como se eu tivesse, assim, o braço quebrado e eu coloquei um band-aid nesse dedo porque ele estava sangrando. Então, eu consertei meu dedinho que estava sangrando aqui, mas meu braço continua quebrado. Sim, tá, e o gargalo também, né? Uma região metropolitana com realidades tão diferentes como a nossa, né? Aí todo ano a gente fala e repete muitas vezes os mesmos problemas. São 10h22, a gente conversou aqui na Band News FM com a Flávia Papini, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do UniBH. Flávia, obrigado, viu, pela conversa. Eu que agradeço, pessoal. Bom dia para todos. Bom dia. São